questão da desigualdade entre homens e mulheres é uma questão muito antiga que não está presente apenas na sociedade brasileira, mas que esteve presente e ainda está em diversas outras sociedades no mundo inteiro. Se nós pensarmos na sociedade da Grécia Antiga, as mulheres não tinham direitos políticos e nem recebiam educação. O papel da mulher era ter filhos e cuidar do lar. Poucas mulheres tinham as vozes ouvidas e a imensa maioria delas não recebia nenhum tipo de educação formal. A maioria era analfabeta e a maioria não estudava, mesmo as mulheres de classes mais altas. Quando nós avançamos séculos no tempo, quase 2000 anos depois, e chegamos até a Revolução Francesa, que começa no ano de 1789, nós vamos encontrar um movimento que pregava pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. Mas essa igualdade não vai chegar a todas as pessoas, e as mulheres serão um dos grupos excluídos durante parte do processo da Revolução Francesa. Nós tivemos a participação de inúmeras mulheres nas revoltas nas cidades, nas revoltas no campo, na luta pela queda do antigo regime. Mas quando o rei é obrigado a seguir uma nova constituição e depois nós temos a ascensão ao poder dos jacobinos, nós percebemos que as mulheres ficam excluídas desse processo. E como grande exemplo disso, nós temos a vida de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges foi uma mulher que atuou na Revolução Francesa. E ela vai escrever, em 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Um texto que vem em resposta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos textos mais importantes da Revolução Francesa. Por que Olympe de Gouges escreveu esse texto? Ela escreveu esse texto para exigir os direitos políticos e os direitos de cidadã das mulheres. As mulheres não tinham sido contempladas com o direito ao voto, por exemplo, e nem o direito de participação política. Nesse texto da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, Olympe de Gouges diz o seguinte: artigo 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Artigo 6º. Todas as mulheres e cidadãos, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção, a não ser suas virtudes e seus talentos. Artigo 7º. Dela não se exclui nenhuma mulher. Esta é acusada, presa e detida nos casos estabelecidos pela lei. As mulheres obedecem, como os homens, a esta lei rigorosa. Artigo 10º. Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo de princípios. A mulher tem o direito de subir ao patíbulo. Deve também ter o direito de subir ao pódio, desde que suas manifestações não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Patíbulo era o palanque utilizado para executar as pessoas em praça pública. Então, Olympe de Gouges diz aqui: se a mulher tem a obrigação de subir ao patíbulo quando ela é condenada por algum crime, ela também deve subir ao palanque para falar as suas opiniões, para defender a sua liberdade de expressão e a sua participação política. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais. Ela participará de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas. Deve então participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria. Artigo 15. O conjunto de mulheres, igualadas aos homens para taxação, tem o mesmo direito de pedir contas da sua administração a todo agente público. Então, mulheres e homens teriam, a partir desse documento, os mesmos direitos e deveres. A gente pode imaginar qual foi o destino de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges foi julgada e condenada no processo da Revolução Francesa e no ano de 1793 ela foi executada na guilhotina. Infelizmente,
Esse foi o destino de diversas outras mulheres que, em algum momento da história, ousaram levantar as suas vozes e a lutar contra as injustiças da desigualdade de gênero. Avançando um pouco mais ainda no tempo e chegando agora ao Brasil de hoje, eu vou falar alguns dados de pesquisas feitas pelo IBGE que revelam a desigualdade de gênero presente no nosso país, a desigualdade entre homens e mulheres. O Brasil ocupa hoje a 92ª posição dos países mais desiguais do mundo. É uma posição extremamente vergonhosa para o país. Se nós compararmos o nosso vizinho, a Argentina está na 30ª colocação, ou seja, nós estamos muito mais atrasados no quesito da igualdade de gênero do que a Argentina. Quando nós comparamos o Brasil com os outros países da América Latina, isso fica ainda mais evidente. O Brasil é o 22º país com maior desigualdade de gênero. São 25 países na América Latina, ou seja, nós estamos praticamente nas últimas colocações. E nós sabemos que o Brasil tem um poder econômico e político na América Latina muito maior do que diversos outros países que estão na nossa frente nesse quesito da desigualdade de gênero. As áreas em que a desigualdade de gênero no Brasil são maiores são principalmente a questão do trabalho e a participação política. As mulheres hoje no Brasil possuem maior escolaridade do que os homens. Embora isso seja verdade, as mulheres recebem menos do que os homens quando estão nas mesmas posições e com, às vezes, maior qualificação. A diferença de salário entre homens e mulheres chega a 40%. As mulheres recebem, em média, 40% a menos do que os homens. Olhando o gráfico, nós podemos perceber que 20,7% dos homens brancos têm ensino superior completo, enquanto 23,5% das mulheres brancas possuem formação superior completo. Quando nós analisamos a população preta ou parda, 7% dos homens pretos e pardos têm formação de grau superior completo, enquanto 10,4% das mulheres têm essa formação. Quando nós olhamos para o ensino médio completo, nós vemos que 63,2% dos homens concluíram o ensino médio, enquanto 73,5% das mulheres concluíram o ensino médio. É uma diferença de 10 pontos percentuais e mesmo assim nós temos mulheres ganhando, em média, salários bem menores do que os homens. Apenas 18% dos cargos de liderança das empresas mundiais são hoje ocupados por mulheres, o que revela que esse problema da desigualdade de gênero não é apenas um problema brasileiro, ele acontece e está presente em diversos outros países do mundo. As mulheres ainda são responsáveis pela maior parte das tarefas domésticas e das tarefas que dizem respeito à criação dos filhos. Quando nós olhamos aí os dados do IBGE nesse gráfico, nós podemos ver que hoje os homens gastam em média 10 horas por semana com trabalhos domésticos e as mulheres gastam 18 horas. É quase o dobro do tempo gasto pelos homens. Isso significa que, mesmo aquelas mulheres que trabalham fora de casa, com jornadas de 40, 44 horas semanais, fora o tempo de deslocamento, ainda chegam em casa e têm uma carga extremamente excessiva de trabalho doméstico, que não é compartilhada de forma igual com os seus companheiros ou com outros homens que residam na mesma casa que elas. Nesse gráfico, ainda é possível ver que a renda média das mulheres no ano de 2016 era R$ 1.764, enquanto a renda média dos homens era R$ 2.306. E aí fica muito clara essa diferença de salário entre homens e mulheres. Quando nós falamos sobre a participação política das mulheres ocupando cargos eletivos, cargos que elas foram eleitas para exercer, como os cargos de deputadas, prefeitas, presidente, governador,
vários desses cargos. Nós percebemos que a participação feminina na política ainda é muito pequena. E isso pode ser explicado por diversos fatores. Tanto uma questão cultural, as mulheres estão há muito tempo com uma participação pequena na política, mas também com a questão do acúmulo de tarefas. Se a mulher precisa trabalhar fora de casa e também fazer a maior parte das tarefas domésticas e das tarefas de criação dos filhos, o tempo disponível para se envolver nas questões políticas fica menor. Para resolver, então, o problema da falta de participação igualitária das mulheres na política, nós precisamos repensar a questão da desigualdade de gênero em todos os aspectos, inclusive o aspecto salarial, o aspecto dentro de casa e cultural. Quando nós olhamos o gráfico, nós podemos ver que apenas 10,5% dos deputados são mulheres. É uma taxa muito pequena. Esses dados são os dados de 2016, publicados pelo IBGE. Também no ano de 2016, 62,2% dos cargos de gerências nas empresas eram ocupados por homens, enquanto apenas 37,8% ocupados por mulheres. E agora, eu faço algumas perguntas para cada um de vocês que está assistindo o vídeo. Feche os olhos e imagine. Responda para você, mentalmente ou em voz alta onde você está. Me diga 10 nomes de mulheres políticas que você conhece e que estejam hoje ocupando cargos políticos. Provavelmente você conseguiu falar um ou dois nomes, mas está tentando lembrar das outras mulheres que estão hoje ocupando cargos políticos eletivos, cargos que foram eleitos. Essa dificuldade em lembrar essas 10 mulheres que estão hoje atuando na política é um reflexo da nossa desigualdade de gênero em nossa sociedade. Uma situação que precisa ser mudada com políticas públicas, com educação e com uma transformação da nossa cultura machista que está presente no dia a dia. Fale para suas meninas, para suas filhas, para suas irmãs das capacidades que elas têm e que elas podem ser aquilo que elas desejarem. Não dê apenas brinquedos relacionados a tarefas domésticas para as crianças. Incentive as crianças, as meninas que convivem com você, que elas podem ser engenheiras, que elas podem ser médicas, que elas podem ser astronautas e que elas podem também ser presidentes do país um dia, por que não?